Deputada Perpétua Almeida, que já se encontra aqui em plenário para fazer uso pelo tempo da liderança. Senhor presidente, colegas parlamentares, nós do PCdoB, junto com os demais partidos de oposição, estamos em obstrução, sim, e não aceitamos votar nada no plenário desta casa enquanto não for pautada a medida provisória número 1000, aquela que o governo Bolsonaro cortou pela metade o auxílio emergencial. Então, só repetindo para ficar bem claro, nós não viemos para cá para dizer amém ao governo federal e a governo nenhum. Nós estamos aqui na nossa posição de defensores dos direitos da sociedade brasileira. Nós votamos nesta casa uma lei que garante um auxílio emergencial de R$600, dado o momento difícil que passa o povo brasileiro por conta da pandemia. E fomos mais longe para as mulheres, arrimo de família, responsáveis por filhos menores. O auxílio emergencial nós aprovamos de R$1.200. E provamos e mostramos que se o governo Bolsonaro quisesse, poderia manter este valor até o dia 31 de dezembro, enquanto durar o decreto de pandemia. Para nossa surpresa, o governo edita uma medida provisória, cortando pela metade o auxílio emergencial, num dos momentos mais difíceis, quando o desemprego bate 14 milhões de brasileiros. Então nós não podemos aceitar isso, reafirmando que nada votaremos nesta casa enquanto não for lida, debatida e votada a medida provisória número 1000, que o governo Bolsonaro cortou pela metade o auxílio emergencial, e que nós da oposição queremos manter os R$600 até o final de dezembro. Nós sabemos que tem recurso para isso. Já tem gente do governo aí, talvez Bolsonaro esteja mandando seus parlamentares ensaiarem a possibilidade de prorrogação do decreto de calamidade. Para quê? Se eles se recusam, inclusive, a pagar o auxílio emergencial no valor de R$600 enquanto durar o decreto de calamidade. E esse governo, em nenhum momento, foi solidário às famílias, às famílias que perderam entes queridos. Já foram mais de 150 mil vidas de brasileiros ceifadas durante a pandemia. O governo não fez o menor esforço para cumprir a lei e garantir com que as empresas tivessem acesso aos recursos que evitariam demissões. Como eu disse, 14 milhões de brasileiros estão desempregados. É preciso fazer alguma coisa. E o governo não tem feito absolutamente nada. O orçamento que o governo sinaliza não reconhece a crise financeira, não reconhece a crise social e nem a crise de saúde. E o pior, retira recursos do SUS. Essa é a sinalização do orçamento do governo. Como é que nós podemos aceitar isso aqui, senhor presidente? Então não basta medidas paliativas. O governo terá que mostrar e apresentar um programa de desenvolvimento nacional com recuperação dos empregos e da renda dos brasileiros. Por isso que nós da oposição queremos discutir a emenda 95, porque ela tem atrasado o desenvolvimento do país. E mais, nós queremos que o governo encaminhe para esta casa uma solução imediata para cobrar imposto das grandes fortunas. Não é possível que os ricos continuem mais ricos, inclusive durante a pandemia. Ficou mostrado, e a imprensa toda divulgou, que no período da pandemia os milionários ficaram mais milionários. Qual é o medo do governo de cobrar imposto sobre as grandes fortunas? Então, senhor presidente, o que a oposição exige aqui, o que nós do PCdoB e outros partidos exigimos, revisão da emenda constitucional número 95, nós exigimos cobrança de imposto dos milionários desse país que não pagam imposto, e exigimos imediatamente a votação da medida provisória número 1000,
que o governo Bolsonaro cortou pela metade o auxílio emergencial e nós da oposição queremos manter os R$600 até dezembro, enquanto dura o decreto de pandemia. Muito obrigada. Senhor presidente, eu tenho aqui o líder André Janones, que vai fazer uso da palavra no plenário. Deputado, nada da esquerda. Tempo de liderança. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas. Bom, hoje minha fala não vai ser direcionada aos colegas, mas direcionada principalmente a quem está em casa nos assistindo, ao povo brasileiro que está ali grudado, né, na tela do celular, do computador, da televisão, ansioso para saber se o auxílio emergencial vai ficar no valor de 600 ou no valor de R$300. Eu cheguei aqui até essa casa com quase 180 mil votos pelo estado de Minas Gerais, mas confesso que boa parte dos brasileiros me conheceram esse ano através da luta pelo auxílio, uma luta que começou muito antes da MP número 1000, né, a MP que reduziu o auxílio de 600 para R$300 ser assinada, uma luta que começou lá no mês de março, né, desde quando éramos, quem está em casa sabe disso, somente vocês e eu, mais ninguém, mas graças a Deus essa luta tem cada vez conseguido mais apoiadores e ela está crescendo por todo o nosso país, mas eu preciso aqui deixar um pedido de desculpas e também fazer um comunicado a esse povo brasileiro que está nos assistindo. O pedido de desculpas vem não em meu nome, pois graças a Deus eu tenho a consciência de estar fazendo, como deputado federal, o meu melhor, né? Estou dando o meu melhor ao povo brasileiro quando ele mais necessita, mas um pedido de desculpas em nome dessa casa, por vocês estarem passando por tudo isso que vocês estão passando em um momento em que vocês deveriam estar se preocupando somente em lavar a mão com álcool gel, utilizar a máscara, enfim, e não se contaminarem com o novo coronavírus. Vocês, além dessa preocupação, têm que se preocupar também em como colocar comida na mesa, em como pagar a conta, em como sobreviver a essa pandemia. E o comunicado, o aviso que eu quero deixar a todos vocês é que, em não sendo pautada no dia de hoje essa MP, e ao que tudo indica não será, já que a ordem do dia já foi encerrada, muito dificilmente a gente vai ter essa matéria votada a tempo de atender aos anseios da nossa população, de atender aos anseios do povo brasileiro. Nós, quando tomamos posse como deputados federais, nós fizemos um juramento, né, uma promessa de seguir a Constituição Federal, de levar dignidade ao nosso povo. Esse é o momento da gente mostrar de que lado a gente está. Esse final de semana eu estive em minha cidade natal, Ituiutaba, lá no Triângulo Mineiro, e eu pude estar frente a frente com esse povo que está sendo beneficiado pelo auxílio emergencial. E a gente fala muito em povo, povo, povo. Quero lembrar essa casa o que é povo, né? Povo é quem tem que acordar às 4 horas da manhã para pegar um transporte público e chegar até o seu trabalho. Povo é aquela turma que a maioria da classe política só lembra de 2 em 2 anos na hora de pedir voto. Brasília, infelizmente, cria aqui uma bolha, né, onde a gente se afasta muitas das vezes da realidade desse povo que a gente lembra, que a maioria lembra aí a cada 2 anos na hora de pedir o voto. Que a gente possa não se esquecer dessas pessoas e que essas pessoas que estão nos assistindo, que o povo brasileiro, caso essa casa vire as costas a eles, que eles saibam dar a resposta, que eles saibam responder à altura. Da minha parte, eu faço o compromisso com vocês de que a nossa luta vai sair de Brasília, ela vai tomar todo o Brasil. O meu mandato vai continuar sendo instrumento de vocês, instrumento de luta, instrumento para que vocês tenham dignidade nesse momento, que é o momento que o nosso povo mais precisa. Já reza a Constituição Federal que todo o poder emana do povo. Então é vocês que estão em casa nos assistindo, é vocês que pagam tudo isso daqui, é vocês que mandam em tudo isso daqui e é vocês que têm que fazer valer nesse momento o interesse maior, que é o interesse de vocês, o
interesse de ter como sobreviver com dignidade a essa pandemia. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos os colegas. A gente continua em obstrução, pressionando para que a MP 1000 seja pautada e que o auxílio emergencial volte ao valor de R$300, de R$600, perdão. Deputado, tá registrado R$300 aí, viu? Mas todos conhecem a sua defesa, tá fazendo um belo trabalho nas redes sociais. O sistema democrático nos permite isso, né? Senhoras deputadas, senhores deputados, quero aproveitar esse tempo de liderança para comunicar que nós seguimos em obstrução, enquanto não se pautar a medida provisória 1000, que foi aquela que o Bolsonaro derrubou os R$600 do auxílio emergencial para R$300, enquanto não se pautar a medida provisória, nós seguiremos em obstrução, porque não há nada mais importante nesse momento no país do que corrigir essa injustiça, porque isso na prática significa fome para as famílias brasileiras, significa não conseguir colocar comida na mesa, não conseguir pagar as contas, num contexto em que também, infelizmente, não há perspectiva de recuperação econômica, justamente por uma escolha política que vem sendo implementada no Brasil há muitos anos, que é o regime de ajuste fiscal, ou seja, do Estado abrir mão do seu papel enquanto investidor, gerador de empregos, apostando em áreas estratégicas, que deveria ser o papel do Estado, né, do governo Bolsonaro, de qualquer governo, na verdade, à frente da presidência da República, pensar no papel do Estado como um setor absolutamente necessário e estratégico para a geração de rendas, geração de emprego e crescimento econômico. Mas o que a gente vê o Bolsonaro fazendo é seguindo essa cartilha neoliberal absurda, que tem feito com que o país não saia da situação de crise e tem feito a população mais pobre, o povo trabalhador, pagar a conta aí numa situação de muita dificuldade. E a medida provisória número 1000 foi uma atrocidade num contexto em que, inclusive, foi aprovado na Câmara, né, o orçamento de guerra, ou seja, a possibilidade de investimentos e passar por cima dessa lógica do teto até o final do ano, mas por pura crueldade para seguir a cartilha, né, do mercado, o governo Bolsonaro, infelizmente, opta por sacrificar boa parte do povo brasileiro. Por isso essa medida necessária de toda a oposição, e nós do PSOL estamos aqui também cumprindo com o nosso papel em defesa do povo brasileiro. E isso acontece também num contexto em que estoura o escândalo de corrupção, né, envolvendo o governo Bolsonaro. Aquela cena jocosa e constrangedora do senador Chico Rodrigues, claro, envolve o mandato do senador Chico Rodrigues, mas não dá para disfarçar, ele é vice-líder do governo Bolsonaro, só não é mais porque estourou a cena, se repercutiram o Brasil afora, e por uma medida de tentar salvar a pele do governo, de não se envolver na repercussão negativa, acabou saindo desse papel. Mas nós sabemos, vice-líder do governo Bolsonaro, e não surpreende, na verdade, né? Porque a gente acompanhou o que foi os escândalos das rachadinhas dentro dos gabinetes de toda a família bolsonarista, que até então não teve ainda uma solução, uma justiça para o povo brasileiro compreender exatamente e punir, enfim, os familiares do Bolsonaro, que faz esse esquema com dinheiro público, com funcionários fantasmas, enfim, é isso, vira as costas para o povo enquanto segue nesses seus escândalos e esquemas de corrupção. E é importante destacar, né, o Senado até então não abriu o Conselho de Ética para levar adiante o senhor Flávio Bolsonaro, para que ele possa ter uma punição com relação a esses escândalos da rachadinha, mas também agora o vice-líder do governo, senhor Chico Rodrigues. A sociedade brasileira clama por isso, clama para que seja feita justiça do ponto de vista social, para que a gente possa seguir com o auxílio emergencial, que seja permanente, que seja de um valor decente, no mínimo de R$600, mas que também possa se livrar desse governo de corruptos, desse governo genocida que nunca se preocupou com os impactos sanitários da pandemia e que agora também faz mais uma vez a população pagar por uma agenda econômica que é cruel para a maioria do nosso povo. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Convido a deputada Jandira Fegali para fazer uso da palavra.